Olá, estamos juntos mais uma vez para estudar a Bíblia Sagrada na série Para Pensar, a Soberania de Deus e o Mal. E esta série de vídeos é produzida na base de reflexões em diálogo com a obra de William Fitch, Deus e o Mal, publicado pela editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, em São Paulo, no ano de 1984. Estamos no 8º vídeo desta série e você está convidado a se inscrever no canal, no caso de gostar deste tema e deste assunto. Nós temos outros vídeos no canal que poderemos disponibilizar para você. Então é só se inscrever e ativar o seu sininho para receber as nossas publicações. O assunto de hoje é em continuação ao tema do sofrimento. E a pergunta que Fitch faz é sempre esta: se Deus existe, por que existe sofrimento no mundo? E nós verificamos que o sofrimento tem várias modalidades, não é? Tanto os naturais quanto os produzidos pela humanidade. Mas o sofrimento, nesta ocasião, nós vamos trabalhar sob a ótica da contracultura cristã. Há muita gente que diz, olha, depois que uma pessoa se torna cristã, ela não sofre mais, ela não tem mais nenhuma dificuldade de interagir com a felicidade. Ela não fracassa mais. Bom, não deixa de ser uma verdade parcial das Escrituras, afirmando que uma pessoa que tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador está inteiramente sob a graça de Deus, sob o cuidado de Deus. Entretanto, Fitch procura estudar aqui uma fala do apóstolo Pedro, encontrada na primeira carta que ele escreveu aos cristãos da dispersão. E esse trecho começa assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disto. A razão pela qual Pedro está falando estas coisas é que justamente os cristãos da dispersão estão sendo perseguidos, estão sendo odiados, discriminados pelas pessoas ao redor, exatamente por conta de aderirem à fé monoteísta, à fé em Jesus Cristo, e por conta desta postura dos cristãos, eles estão sendo levados aos tribunais, eles estão sendo levados às cortes para julgamento e eles estão sendo maltratados pela sociedade. Portanto, eles estão sofrendo. Não estão sofrendo necessariamente por conta de alguma atitude de contravenção, de serem contrários ou de serem marginais à lei. Eles estão sofrendo justamente por cumprirem a lei e, sobretudo, por acreditarem e entregarem as suas vidas a Jesus Cristo. Portanto, Pedro defende a tese de que um cristão sofre por ser cristão. Simples assim. Quando o apóstolo Paulo trabalhou a questão do sofrimento, ele, entretanto, abre o nosso horizonte ao
pensar assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isto significa que andar com Deus, todas as coisas que nos acontecerem, sejam boas, sejam más, serão úteis para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Na visão de Paulo ainda, ele diz com toda clareza que está bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda parte desse texto é magnífica. Ninguém ou nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Entretanto, o princípio deste texto fala de morte, fala de vida, fala de anjos, fala de principados, fala de coisas do presente, fala de coisas do porvir, fala de situações complexas que um cristão poderá viver. Vamos observar que desde o Antigo Testamento nós vamos encontrar esta ideia de que o Messias que viria seria o maior exemplo de sofrimento. Muitos, quando olham para a pessoa de Jesus Cristo, dizem assim: ele foi inocente, ele foi uma pessoa que não errou. E você vê o que aconteceu, mesmo uma pessoa que nunca errou foi morta, foi condenada. Sim, isso é verdade. Mas o desenho está configurado desde o começo, desde o Antigo Testamento, mostrando que o sofrimento de Jesus Cristo é pedagógico, é instrutivo. Isaías afirma que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Pedro afirma no capítulo 4 da primeira carta que Cristo sofreu na carne. Paulo afirma aos Filipenses que Jesus foi reconhecido em figura humana e se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O que dá para perceber aqui é que o sofrimento causado sobre Jesus Cristo não era um sofrimento simplesmente que a humanidade estava impondo sobre ele, mas havia um propósito neste sofrimento de Jesus Cristo. E Pedro, voltando a falar do sofrimento de Jesus, disse: Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Aqui Pedro vai mostrar que o sofrimento de Cristo é substitutivo no lugar de vocês. E, ao mesmo tempo, vai mostrar que o sofrimento de Jesus Cristo é exemplar para que cristãos caminhem na mesma direção e na mesma perspectiva de que, se eventualmente vier o sofrimento por causa de Jesus Cristo, eles terão que passar por isso. O escritor aos Hebreus vai nos ajudar mostrando mais um ângulo deste sofrimento de Jesus Cristo. Embora fosse filho, diz o autor, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O texto está mostrando aqui que, ao obedecer a Deus, executar sua vontade, Jesus Cristo acabou sofrendo. Só que o sofrimento de Jesus Cristo trouxe a ele aperfeiçoamento ao ponto dele tornar-se o autor da salvação eterna. Ainda nos Hebreus, está escrito que convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse
por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Ainda continuando nos Hebreus, diz assim: era necessário que em todas as coisas ele, Jesus, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, o que verificamos aqui é que a semelhança de Jesus Cristo com todos aqueles que confessam o seu nome tem o propósito de que o seu sofrimento, na verdade, o ajudasse a tornar-se o socorro das pessoas que sofrem. Ele compreende as pessoas que sofrem porque ele sofreu de modo semelhante. Agora, ele veio exatamente com o objetivo de fazer propiciação pelos pecados do povo, e ainda que o povo sofra por conta de carregar o seu nome, o povo está perdoado dos seus pecados pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo. Então Pedro volta a falar: se você sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. É uma contracultura absurda aqui. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eu estou sofrendo por ser um cristão. O que eu devo fazer? Eu devo me esconder? Absolutamente não. Você deve continuar praticando o bem, independentemente da ofensa que você receba, independentemente da discriminação que você sofra, porque é a vontade de Deus que isto ocorra. E assim como Jesus Cristo foi aperfeiçoado, você também será. Vamos estudar aqui rapidamente o caso de Jó. Quando Jó tomou informação de que a sua família inteira tinha sido morta, seus filhos tinham sido mortos, os seus bens tinham sido levados, Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. É muito sofrimento. Em tudo isto, contudo, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O livro todo de Jó se passa com seus amigos tentando provar que Jó está sofrendo porque é uma pessoa pecadora, é uma pessoa falha, é uma pessoa que constrangeu a Deus. Mas, depois de um discurso solene de Deus no fim do livro, nós temos essa constatação de Jó, que diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que aconteceu com Jó? Aconteceu que ele, por meio do sofrimento, ganhou conhecimento, ganhou entendimento, ganhou experiência, foi aperfeiçoado na sua fé. Portanto, o sofrimento de Jó foi um sofrimento que positivamente acabou abençoando a sua vida. Nós temos também um exemplo no Novo Testamento, que é o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo declara aos coríntios que ele recebeu visões encantadoras, majestosas, maravilhosas, mas ele foi impedido de falar destas coisas. Então ele declara: para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Isso é sofrimento, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando Deus diz para você: olhe, a minha graça basta a você,
você tem que pensar na dimensão do que esta graça significa. Mesmo que você seja vilipendiado pelo fato de ser um cristão, Deus está permitindo que este sofrimento lhe atinja como um instrumento de graça, como uma fonte de crescimento, uma fonte de desenvolvimento espiritual. Portanto, do mesmo jeito que Paulo entendeu a mensagem e parou de pedir alívio, na verdade, ele então percebeu que a graça de Deus é suficiente para ele. O apóstolo Pedro, como eu estou falando, aponta o sofrimento como um instrumento da graça para que a gente tenha cada vez mais uma identidade com Cristo. E ele escreve: pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Observe aqui que você, ao sofrer por causa de Cristo, coparticipa do sofrimento que Cristo teve. Em outras palavras, o sofrimento te traz identidade de cristão. Você não será um agente secreto de Cristo, mas será uma pessoa vista pela sociedade como um verdadeiro cristão quando se identifica com os sofrimentos dele. Quando Paulo escreveu a respeito deste assunto, ele disse o seguinte: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que Paulo dependesse da sua justiça própria para ser salvo e alcançar a ressurreição, como pode parecer o texto aqui no seu final. O que eu quero relevar aqui é justamente o fato de que conhecer a Cristo e conhecer o poder, a esperança da ressurreição, está junto com o tomar parte nos sofrimentos. Ou seja, ser criticado pela sociedade, ser maltratado pela sociedade por conta do fato de permanecer nos princípios e nos valores das Escrituras Sagradas e permanecer fiel a despeito de toda a iniciativa humana contrária. Eu trago para você o exemplo de Estevão. Estevão foi um homem que se converteu ao cristianismo sendo um bom judeu. Entretanto, um judeu helenista, ele resolveu enfrentar as autoridades por conta da sua postura evangélica. E Lucas, ao descrever o final da vida de Estevão, diz o seguinte: Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas capas aos pés de um jovem chamado Paulo, ou Saulo, quero dizer. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Se você se lembrar, esta última frase pronunciada por Estevão é muito semelhante à frase que Jesus Cristo usou na cruz: perdoa porque não sabem o que fazem. Senhor, não os condenes por causa deste pecado, porque eles estão ignorando. Em outras palavras, Estevão estava identificado, tão profundamente identificado com Cristo, que foi consolado com esta visão de Jesus Cristo junto a Deus e, naturalmente, isto atraiu maior ira do populacho
e, como nós sabemos, ele faleceu naquele tempo apedrejado por conta da loucura daqueles homens. Entretanto, ele estava absolutamente identificado com Jesus Cristo. Muito bem, então, Pedro acrescenta mais um aspecto. Se o crente sofre porque Cristo sofreu, porque isto aperfeiçoa a vida dele, porque isto o identifica com Cristo, o sofrimento é um instrumento de graça, porque nós crescemos na esperança. E Pedro volta a falar: alegrem-se na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Quando vemos o apóstolo Paulo, ele diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é maravilhoso. Entretanto, ele continua dizendo: se com ele sofremos, se há uma identificação com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Então é necessário que um cristão aqui nesta terra, ainda que por pouco tempo, depende da região do mundo, ele pode ser pouco perseguido ou muito perseguido. De qualquer maneira, todo aquele que se identifica com Cristo pelo sofrimento tem a esperança de ser glorificado com Cristo. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está dizendo: tá bom, você vai sofrer por ser de Cristo, mas não fique preocupado com isto, fique preocupado sim com o futuro, porque é no futuro que vem o consolo. E Pedro, então, no início da sua carta, vai nos ajudar a ver como essa esperança acontece. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, embora, preste atenção agora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que isto significa? Nós vemos que Jesus Cristo assumiu nosso lugar lá no Calvário. Nós vemos que Jesus Cristo prometeu nos libertar completamente do império das trevas e nos levar para o seu próprio reino. Isso tudo é maravilhoso, gostoso de ouvir, mas Pedro diz assim, que é necessário, talvez, nós sofrermos por conta de estarmos identificados com Cristo. E se isto acontecer, nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver. Vai ser uma honra para nós sermos identificados com Jesus Cristo como cristãos verdadeiros. Vai ser uma honra para nós e nós não devemos perder a fé na esperança que a Bíblia coloca de vida eterna ao lado de Jesus Cristo. Nós continuaremos falando deste assunto no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá.